Olá pessoal, aqui é o professor João Mota e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre química orgânica, no caso, alguns conceitos básicos da química orgânica, no canal Sou Mais Ciência. Esse conteúdo está sendo preparado para os alunos da terceira série do ensino médio. A química orgânica, ela era definida como a área da química que estuda os compostos produzidos por organismos vivos. Porém, em 1828, o químico alemão Wöhler conseguiu produzir a ureia em laboratório. Devido a esse feito, então a química orgânica teve que ser redefinida. E nessa nova definição, a química orgânica então passou a ser a área da química que estuda os compostos do carbono, bem como suas propriedades físicas, físico-químicas. A ureia está sendo apresentada aqui por meio dessa estrutura. Ela é encontrada principalmente na urina. O carbono, por ser o componente principal dos compostos orgânicos, ele tem algumas características bastante peculiares. Ele é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações químicas. Ele pode fazer ligações múltiplas. Essas ligações múltiplas são ligações duplas ou ligações triplas. Apresenta pouca seletividade química, podem se ligar a vários elementos químicos diferentes e podem formar cadeias relativamente complexas devido a essas interações com os átomos de carbono ou com outros elementos químicos. Aqui nessa imagem nós temos alguns exemplos desses compostos, de como o carbono como as características do carbono podem ser observadas nos compostos orgânicos. Então, aqui nós temos a observação da tetravalência do carbono, no caso, o carbono com 4 ligações. Nessa imagem, nós temos um composto com uma ligação tripla, indicando, então, a formação de ligações múltiplas. E nessa outra imagem, nós temos a formação de cadeias. Os compostos orgânicos, eles podem ser representados de várias formas, ou melhor, eles podem ser escritos de várias formas. Uma dessas é chamada de estrutura plana, a outra condensada, semicondensada, em linha e tridimensional. A forma plana é aquela onde nós podemos observar todos os elementos químicos presentes no composto, bem como as ligações químicas que ocorre entre os átomos. Na condensada, nós já não conseguimos observar todas as ligações químicas. Na representação em linha, nós não observamos os átomos de carbono, não claramente, nem os átomos de hidrogênio. Porém, os átomos de carbono nesse tipo de representação sempre vão estar nas extremidades, quando não tiver nada escrito, ou nos encontros de reta. Na apresentação, na estrutura tridimensional, é interessante que nós saibamos que essa representação cheia indica que o grupo está se aproximando do observador, no caso, está se aproximando de nós, enquanto que nessa representação tracejada, o grupo está se afastando de nós, do observador. A semicondensada é aquela onde nós vamos ter uma mistura, como, por exemplo, nós temos aqui uma parte condensada e uma parte em linha. Outra informação importante é sobre a fórmula molecular, já que a fórmula molecular, a partir da fórmula molecular, nós temos que tentar escrever, então, as estruturas possíveis para aquela fórmula. Então, uma fórmula molecular é um modo onde nós vamos indicar os elementos e a quantidade de átomos desses elementos presentes no composto ou na molécula. Em alguns casos, nós podemos observar compostos diferentes apresentarem a mesma fórmula molecular. Nesse caso, nós chamamos esses compostos de isômeros. Então, aqui nós temos alguns exemplos. A desoxirribose, ela apresenta 5 carbonos, 10 hidrogênios
e 4 oxigênios. Aqui, no caso, nós temos 2 compostos com a mesma fórmula molecular, ou seja, eles são isômeros, o ortocresol e o álcool benzílico. O que nós temos que também compreender é como que eu vou, professor, determinar o número de carbonos aqui. Então, é só lembrar. Extremidade, quando não tem nada escrito, e encontros, quando não tem nada escrito, são carbonos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Aqui, nessa extremidade, não é carbono. Por quê? Porque eu tenho um OH escrito. E como que eu determino os hidrogênios? Então, a gente determina por meio da diferença ou do que falta para o carbono fazer 4 ligações. Aqui esse carbono só tem um traço, uma ligação, então faltam 3 ligações, são 3 hidrogênios. No caso aqui, eu tenho a dupla, o carbono tem a dupla e tem mais uma ligação, então falta um hidrogênio. Nesse caso, esse carbono tem uma, duas, três devido à dupla, uma ligação, mais duas da dupla 3, mais uma outra ligação 4. Então, esse carbono não tem hidrogênio. Então, se nós formos seguindo, aqui tem um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio, nenhum hidrogênio e um hidrogênio. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. E, claramente, nós observamos o oxigênio. A hibridização do carbono nos ajuda a relacionar o tipo de ligação com a hibridização. A hibridização, hibridar, significa misturar. No caso do carbono ou dos elementos químicos, essa mistura é uma mistura de orbitais. E esses orbitais misturados são chamados de orbitais híbridos. No caso do carbono, ele apresenta 3 tipos de hibridização, sp3, sp2 e sp. A hibridização, então aqui nessa tabela nós podemos fazer as correlações. Se o carbono só tem ligações simples, a hibridização vai ser sp3. Se o carbono tem uma ligação dupla, a hibridização é sp2. Se ele apresenta uma ligação tripla, a hibridização é sp. E se o carbono tem 2 duplas, também é sp. Se o mesmo carbono tem 2 duplas. Então, nessa imagem, nós podemos verificar carbono sp3, carbono sp, carbono sp, carbono sp2. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a geometria do carbono, que é uma outra informação básica muito importante. O que é uma geometria? A geometria é um arranjo espacial. Então, o carbono ele tem um arranjo espacial. Ele pode apresentar 3 tipos de arranjo espacial. E, no caso, os nomes são tetraédrico, trigonal planar e linear. Esse tipo de geometria está também relacionado com a hibridização dos orbitais do carbono. Então, se a hibridização é sp3, as ligações são simples, a geometria é tetraédrica. Se a hibridização é sp2, ele apresenta uma ligação dupla, a geometria é trigonal planar. Se a hibridização é sp, então nós vamos ter 2 situações, um carbono com 2 duplas ou um carbono com uma ligação tripla. E essa geometria vai ser chamada de geometria linear. Nesse composto, nós podemos, então, observar ou determinar a geometria de todos os carbonos. Então, cada carbono vai ter sua geometria. Por exemplo, carbono 6, a geometria é trigonal planar. Carbono 3, a geometria é linear. Classificação do carbono. O carbono ele pode ser classificado de acordo com a quantidade de outros carbonos que estão ligados a ele. Então, o carbono pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Nessa imagem, as cores nos ajudam a identificar os carbonos, né, e sua classificação. No caso, em vermelho, o carbono ele é primário, que ele está ligado a apenas um carbono. Então, esse carbono só está ligado a um carbono.
Os carbonos em amarelo são secundários, então esse carbono é secundário, pois ele está ligado a dois carbonos. Então esse carbono está ligado a dois carbonos, ele é secundário. No carbono terciário, nós vamos observar que o carbono está ligado a três carbonos. Então esse carbono está ligado a 2, 3 carbonos, então ele é terciário. No caso do quaternário, ele vai estar ligado a 4 carbonos. 2, 3, 4. Aí vai uma dica, viu, pessoal? Cuidado. Muitos alunos cometem erros que eles dizem assim: o carbono primário faz uma ligação. Não. O carbono primário está ligado a um carbono. Nós temos que lembrar que todos os carbonos fazem 4 ligações. Bem, pessoal, então na aula de hoje foram essas informações, esses conceitos básicos. E a partir desses conceitos básicos, vocês são agora capazes de responder algumas questões. Então, nessa questão, o autor ele não coloca no enunciado o que ele quer, porém dá para a gente observar qual a intenção do autor com essa questão pelos itens. Então, pelos itens nós observamos que são hibridizações, então a questão quer que vocês determinem a hibridização de cada um dos carbonos desse composto. Na questão 2, o autor pede para que vocês determinem quantos carbonos são primários. Na questão 3, também o autor quer que vocês determinem a classificação dos carbonos. Na questão 4, já é pedido para que vocês identifiquem o tipo de geometria que o carbono apresenta. Então, esse carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4, qual a geometria que eles apresentam? E na questão 5, é pedido para que vocês determinem em cada item quantos carbonos são primários, quantos são secundários, quantos são terciários, quantos são quaternários, quantos são quaternários. Então, é para cada item. Então, item A, item B, item C, item D, item E. Cada item você vai fazer isso. Bem, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês colocam nos comentários. Se inscrevam no canal, porque daqui a alguns dias nós teremos novas videoaulas. Até mais, pessoal. Um abraço a todos.